Boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer ter todas aqui presentes, as que estão no grupo lá do WhatsApp, do Leia Mulheres Caldas Novas, aquelas que entraram essa semana para participar deste encontro imperdível, né? Ainda mais com a autora presente. Então, eu agradeço muito a Carola por disponibilizar do seu tempo para estar aqui com a gente. O Grupo Leia Mulheres, o Clube de Leitura Leia Mulheres, né, é um clube de leitura que iniciou em São Paulo, com 3 mulheres, a partir de uma hashtag dos Estados Unidos, da escritora e ilustradora Joanna Washer, que em 2014 lançou, né, a campanha Leia Mais Mulheres. E em 2015 elas trouxeram essa campanha e tornaram desta campanha um clube de leitura iniciado em São Paulo, onde elas iriam encontrar mensalmente para ler livro escrito por mulheres, uma vez ao mês, e esse encontro seria variado, né, de alcançar vários países, e também os locais, né, seriam variados em bibliotecas, em cafés, em qualquer lugar possível de se compartilhar as leituras do mês. E em 2016 eu fiquei conhecendo o clube, e falei e chamei a Jeane, né, para a gente montar aqui em Caldas Novas, porque em Goiás só existia em Goiânia, mas já estava em praticamente todas as capitais do Brasil. E então eu chamei a Jeane em 2016, mas só foi possível, né, Jeane, a gente começar em maio de 2018. Então nós vamos em maio fazer aniversário, né? Serão 18, 19, 20, 21, 4 anos, né, de existência do clube Leia Mulheres em Caldas Novas. E no Brasil o clube fez, né, esse mês, se não me engano, 7 anos. Então é um prazer, né, a gente ler, porque a gente sabe que o mercado editorial dá mais visibilidade, né, a escritores homens. Então, essa necessidade de ler, né, e eu achei interessante, numa das entrevistas da Carola, ela falar isso, né, que em um dos momentos, antes dela escrever Com Armas Sonolentas, ela disse, eu comecei a olhar na minha estante e ver quantas autoras mulheres eu tinha na minha estante. E para o assusto da gente, a gente verifica que a gente tem mais escritores homens do que mulheres, né? Então, de 2018 para cá, essa nossa realidade começou a mudar, principalmente, sobretudo a minha, né? Que eu posso dizer, que aí eu comecei a comprar mais livros escritos por mulheres e montar a minha biblioteca, né? Porque apesar de ser bibliotecária, eu nunca tive uma biblioteca, eu sempre gostei de ter os livros lá na biblioteca, lê-los, e tanto é que os primeiros livros que eu comprei para o Leia Mulheres, eu doei para a biblioteca. Mas aí a gente começa a ficar bibliófila demais, né? E acumuladora demais, e aí não quer mais doar os livros. Bom, mas nós estamos aqui para compartilhar um livro que nos deixa assim, às vezes sem palavras, né? Antes de passar para a Jeane fazer a apresentação da obra, eu vou fazer uma apresentação rapidamente da Carola, porque eu quero pedir para ela se apresentar, né? Porque nada melhor do que a própria pessoa dizer sobre ela, e porque às vezes nessa apresentação a gente fala coisas muito superficial. Por exemplo, Carola Saavedra, escritora brasileira, nascida no Chile. Mudou-se para o Brasil com 3 anos de idade. Morou na Espanha, na França, na Alemanha, né, que inclusive está no Brasil de férias. E na Alemanha concluiu o mestrado em comunicação. É autora dos romances Toda Terça, 2017, 2007, aliás, Flores Azuis, 2008, Flores Azuis 2008, que foi eleito o melhor romance pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, finalista, então, dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti. O livro Paisagem com Dromedário,
2010, venceu o prêmio Raquel de Queiroz na categoria Jovem Leitor, e novamente finalista dos prêmios São Paulo de Literatura e Jabuti. Os seus livros estão sendo traduzidos, né, para o inglês, francês, espanhol e alemão. Os outros livros da autora que eu consegui mencionar, né? Do lado de fora, que é o Contos, de 2005, depois ela pode dizer, né? Ela fala um pouquinho desse livro e gosta de mencionar que ela nem conta ele como seu primeiro livro. Não sei exatamente se é esse, né? Depois a Carola pode nos esclarecer. O Inventário das Coisas Ausentes, que eu já, assim, já está no meu Kindle, minha próxima leitura da Carola. 2014, Com Armas Sonolentas, que é o que nós lemos, 2018, e o outro também que já está na minha lista de 2021, O Mundo Desdobrável. E esse merece um encontro, né, Carola? Se não for aqui no Leia Mulheres, quem sabe no Roda de Leitura. A Carola disse em uma das suas entrevistas: eu não sei o livro é que me sabe. E eu achei isso, assim, demais. E as falas da Carola, viu, Carola? Você, assim, toca profundamente na sua escrita, nos toca profundamente. Mas eu vou deixar a profundidade da apresentação para você fazer logo depois da apresentação da obra que a Jeane vai fazer. Então, agora eu passo a palavra para a Jeane. Ativei. Boa noite a todos, né, que eu não pude ainda cumprimentar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer oficialmente a Carola, em nome da Miriam, da Helena, né, de você ter aceitado participar e estar aqui com a gente hoje. É uma grande honra. E uma grande responsabilidade que as meninas me passaram de falar aqui sobre apresentar o romance na sua frente, né? Que podia ter pedido para você ficar de costas, mas não, elas pediram para falar na sua frente. Vou dizer para você assim que primeiro eu preciso te agradecer pelas palavras. Foi um livro, a gente tem um combinado entre nós três de ler o livro próximo ao encontro, para todo mundo estar com as ideias fresquinhas. Mas aí eu peguei e falei assim: vou começar a ler, vou ler devagar. E o devagar eu terminei na primeira semana. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com muito tempo, né? Muito tempo, porque eu li o livro muito rápido. Mas vamos lá falar um pouco da obra, senão eu me estendo demais. É uma obra de romance de formação feminino, da nossa autora brasileira Carola. Uma grande responsabilidade estar falando sobre ele aqui. Então, depois nós vamos ter um momento. Inclusive, quem quiser já fazer no chat, já ir levantando a mão e colocando lá quem que quer falar suas percepções depois da autora falar, quem quiser ir falando ou fazer perguntas, quem tem vontade de conversar com ela sobre esse livro, pode já colocar seu nome no chat que as meninas já vão estar organizando. Falando do livro em si, ele é uma leitura que nos prende do começo ao fim, fiquei presa nele, não consegui desgrudar. Tive reações de surpresa, fiquei encantada, senti dor, torci, fiquei com raiva, fiquei impressionada, até pela sua temática, que é tão pouco abordada, sobre mãe, filha, ancestralidade, e todo o feminino que ele nos remete. Ali nós observamos na escrita o amadurecimento da menina, moça, mulher e até da idosa. Os medos, as esperanças, as escolhas. Lá no livro vocês vão encontrar também sobre a violência doméstica, que infelizmente ela é aceita até hoje, e também fala sobre o assédio sexual e muita parte de fantasioso. Acompanhamos a trajetória de 3 mulheres, mulheres que precisam se encontrar em algum lugar, descobrirem a sua própria história, seu país, a sua família, questões femininas a respeito da liberdade, dos sonhos, das próprias escolhas, de terem o direito a ter arrependimento, e temas fortes como, por exemplo, a maternidade. E se a mulher não quiser ser mãe? Será que a mulher pode não querer ser mãe? A leitura nos apresenta o conceito de que para sabermos quem realmente somos, é necessário sabermos de onde viemos, as nossas origens, nossos laços familiares, pois sem eles nunca estaremos completos, sempre sentiremos um vazio inexplicável. Até mesmo quebrar um ciclo que se repete vindo da nossa ancestralidade.
Porque quando nós nascemos, nós não herdamos apenas cor dos olhos, formação óssea, formato do rosto, herdamos também a história que nos trouxe até ali. Aquilo que com certeza alguém já escutou, ou você escutou da sua própria família ou de uma outra família, tipo assim, as mulheres dessa família são todas muito caladas, ou então, elas são tudo muito bravas, muito misteriosas. Será que esse é um ciclo que tem que se repetir? Será que ele pode mudar? Quem que no meio da família vai quebrar essa ancestralidade, vai fazer diferente do que todas as outras mulheres sempre fizeram? Será que existe essa possibilidade? Então, são os temas assim que eu observei, que me chamaram a atenção na maneira com que eu li. Falar um pouquinho das mulheres do livro, resumidamente. São 3. Ana, que é uma atriz que não é muito conhecida, mas que ela tenta a todo custo se tornar famosa e admirada. E o que a gente observa na leitura? Que todo o sonho dela acaba se tornando um grande pesadelo. Num determinado momento ali, tudo que ela queria de sonho acabou se transformando contra ela. Depois temos Mike, que é uma jovem, que desde criança ela não se sente parte da sua família. Ela não se encontra e não se conhece. Tanto que ela acaba sendo guiada pelo que os outros vão falando. E a todo momento que se fala de Mike, a impressão que eu tive é que ela está sempre tentando se achar. A terceira mulher é a avó, que ela não tem nome. Engraçado ela não ter nome, mas parecia que a gente, pelo menos no meu caso, eu observei que as minhas anotações eram mais da avó. Então, parece que eu conheço mais a avó, apesar de não ter o nome dela. Ela tem uma história muito comum no Brasil, que é de uma menina que veio de uma família muito pobre, que foi levada para uma outra casa a fim de ter condições melhores, e se tornou lá empregada, e foi abusada, humilhada, e teve a sua inocência toda destruída, e só pôde conviver com sombras e solidão. O livro tem muitas frases de efeito, eu anotei várias frases, não dá para repetir aqui, mas são muitas frases que nos faz ficar refletindo como que aquelas palavras tocam a gente profundamente. Enfim, eu não consegui definir em palavras tudo que eu consegui analisar com o livro, tanto que ele me tocou, apenas novamente agradecer, porque como mulher, ele me tocou profundamente e me fez começar a enxergar cada mulher de uma maneira diferente, porque a gente precisa sempre conseguir melhorar a nossa visão em relação às mulheres. Então, acho que era isso, um breve resumo a respeito da obra. Vou passar a palavra agora para a nossa querida autora, para que ela possa falar para a gente o que ela quer que a gente saiba sobre ela, e também nos explicar se era isso mesmo que ela queria quando ela terminou o livro desse jeito, deixar a gente surtada. Então, ela vai explicar aí tudo, e aí depois nós vamos fazer várias perguntas. Pode falar, Carol. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Helena, obrigada aí pela apresentação. Jane, eu adorei a forma como você falou do livro, achei muito bonito e uma leitura muito cuidadosa. Gostei muito. Obrigada pela sua leitura. Bom, falar de mim, eu sou péssima em falar de mim nesse sentido, porque o que a Helena não falou? Bom, eu moro na Alemanha, eu sou professora na Alemanha, na Universidade de Colônia. Eu sou professora de literatura e cultura brasileira latino-americana. Eu tenho um projeto de pesquisa sobre literatura e arte indígena. No Mundo Desdobrável, que a Helena comentou, né? É meu último livro, ele é um livro de ensaios, e que eu vou falar de várias questões, assim. Então, por exemplo, para quem gostou do Armas, eu acho que O Mundo Desdobrável, que é um livro de ensaios, ele vai falar de muitos assuntos que aparecem na ficção, no Armas, e que depois eu vou desenvolver. E esse ano vai sair o meu novo romance, que se chama O Manto da Noite, e que também é um desenvolvimento de alguns desses temas. Então, acho que dá para ver meio uma linha por onde eu vou caminhando, né? Quanto ao Armas, difícil falar do livro. Eu tenho muita dificuldade de falar, de resumir o livro, porque eu acho que ele tem muitas histórias, muitas narrativas, e cada vez que eu falo dele, eu resumo e eu deixo de fora outras que eu também acho importantes. Mas falando da avó,
que a Jane falou, ela não tem nome justamente por isso, né? Porque eu acho que a ideia foi criar um personagem, primeiro, que tem tantas como ela, né? E também, ao mesmo tempo, é uma figura que é aquela figura daquela moça que é muito jovem, foi trabalhar numa casa que eles chamavam de casa de família, né? Vai trabalhar como empregada doméstica e vive numa espécie de semi-escravidão, né? E que, ao mesmo tempo em que a família vai dizer para ela, olha, nós tratamos como se você fosse da família, ao mesmo tempo, na realidade, ela é explorada, mas ela não tem muito para onde ir, né? Então, ela é uma figura muito trágica, ela não tem muita opção, né? Então, quando eu falo que o livro é um romance de formação, o que é o romance de formação? O romance de formação, ele é originalmente um romance que vai falar do homem, do jovem, né, do adolescente que vira homem. Então, sei lá, o João Werther, tem vários livros assim, que são típicos desse romance de formação, e que ele vira homem. E eu queria falar, e como é que é virar mulher? Né? Como seria um romance de formação para uma mulher? Né? O que seria isso, tornar-se mulher? Né? Ao contrário do tornar-se homem, que já é uma coisa bem mais clara na sociedade, tornar-se mulher, o que significa? Liga à maternidade, uma série de coisas, ou a não maternidade. Enfim, então, eu queria falar sobre todas essas personagens, que a gente vai acompanhando elas ao longo de um longo período da vida. Né? Todas elas começam bem jovens, e você acompanha elas já ou na velhice, ou já no caso da mãe, que está mais nova, já chegando aos 45, 50 anos. Então, a gente acompanha meio que a vida delas e como é que essa vida vai se desenvolvendo, né? E como é que elas vão lutando contra as dificuldades do ser mulher, né? Mas, enfim, antes de eu continuar falando, eu acho que tem a Maria Aparecida, né, que levantou a mão, não sei se ela queria perguntar alguma coisa. Bom, então, enfim, eu acho que essa é uma primeira ideia. Vocês podem ir perguntando, comentando o que vocês quiserem e eu vou respondendo. Então, assim, honradíssima, né, de participar desse encontro, falando diretamente do Hospital Home, onde minha mamãe está internada, e eu estou aqui com ela, mas achei assim, importantíssimo pedir licença para ela, para que eu pudesse conversar. Ela está bem, graças a Deus. Mas, então, esse romance é assim, eu não costumo e não faço assim, análise. Eu quero é saber da história, né? Mas, assim, é impressionante, instigante, assim, eu diria que quase que uma loucura lê-lo. Eu comecei na sexta-feira, exatamente, na sexta-feira, li sábado o dia inteiro, domingo eu li um pouquinho e hoje eu terminei às 18h30. É muito demais, assim, uma loucura mesmo. Aí, Carola, posso chamá-la assim, creio, né? Primeiro, dizer para você que um professor de letras também, ele iria até participar, eu o convidei, mas ele não pôde, porque pedi autorização à Helena, né? Ele não pôde, porque ele hoje teria uma banca de exame, né, para doutores, e ele não pôde participar, mas mandou as sinceras lembranças, porque ele colocou ontem, no domingo, no Insta dele, que ele estava lendo, que ele leu toda a sua obra e que ele estava lendo, acho que é Paisagem de Dromedário, é esse o nome? Paisagem com Dromedário. Isso. Aí ele fez lá 1000 elogios a você, aí, por isso que eu entrei em contato com ele, né, e falei que hoje você estaria junto conosco. Mas, assim, como eu disse a você, eu não costumo analisar profundamente, eu quero é saber da história, eu quero é ler, e realmente é uma história impressionante, não sei como, assim,
Mas o final não me angustiou, né? Porque normalmente eu ficaria assim chateada, mas e cadê o resto? Mas eu lhe confesso que não me angustiou, porque eu até pensei, será que ela não pensa num segundo volume, não pensa em continuar essa história? Porque, em princípio, paira ali no ar, né? Um encontro com aquelas 3 mulheres. E aí passaram 1000 coisas pela cabeça, tipo assim, a mulher que não tem nome, ela não teria morrido já também, e a Ana estaria viva realmente, não conseguia se libertar do passado. Como é que ela encontrou a capivara, se ela ainda estava viva? Então, assim, 1000 coisas, né? E a gente fica discutindo com os personagens, pensando o que pode ter acontecido. Mas, assim, um último comentáriozinho, você fala ali na página 221, a travessia da Baía de Guanabara. Aí eu fiquei pensando, será que, assim, o que ela ouvia falar da Baía de Guanabara, ou são impressões, se ela morou no Rio de Janeiro, eu não sei. E, assim, aquela parte, né, que você se refere, a parte dos livros, das bibliotecas, dos romances, da língua, e, em especial, da poesia, que eu gosto muito e escrevo, né, poesias, então, quando você fala, estava conversando comigo. Mas é isso, amei, impressionante, e vou ler outros, né, claro, com certeza. Obrigada pela sua participação aqui. Bom, obrigada a você. Alguém me perguntou se era a minha filha passando por aí, sim. Falei, fica quieta, mas não é difícil de ficar quieta no lugar só. A gente vai passar ainda bastante por aí. Bom, eu acho que essa questão do fantástico, né, eu vou chamar de fantástico, eu acho que eu colocaria assim, que é uma espécie de realismo onírico. Na realidade, assim, muita gente me pergunta, e a capivara? Né? Como surgiu a capivara? Então, na realidade, quando eu comecei a escrever o livro, eu não sabia que ia ter uma capivara. Mas quando eu cheguei, eu sempre dou spoiler porque eu não consigo falar do livro sem dar spoiler. Então, assim, quando eu cheguei e eu ia narrar aquela cena em que a Ana vai abandonar o bebê no parque, eu não sabia como narrar, era muito difícil, porque tinha que ter muita emoção, mas era muito difícil, porque muito facilmente podia ser exagerado, enfim. E eu fiquei muito tempo pensando, como é que vai acontecer, como é que vai ser isso? E aí, um dia, apareceu uma capivara, quer dizer, apareceu uma capivara na minha mente, né? E eu falei, não, ela vai entregar esse bebê para uma capivara. Me pareceu que era a única solução possível. E a gente não sabe se isso pode ser uma ilusão, pode ser uma alucinação dela, né? Ela poderia estar tão desesperada que a única maneira dela suportar aquilo seria alucinar que ela entregou o bebê para uma capivara. A gente não sabe, na realidade, a gente não sabe o que realmente acontece. Eu acho que a gente pode ter um espaço para cada um interpretar, né? Mas eu tive, depois, quando eu descobri que era uma capivara, eu tive muita dificuldade para a capivara falar. E aí eu fiz uma coisa que foi engraçada, porque eu comprei uma capivara de madeira, assim, talhada em madeira, e botei ela do lado do meu computador e ficava todos os dias olhando para ela e tipo fala, faça alguma coisa. E eu me lembrava dessa técnica, que era uma técnica assim do tipo fazer a dança da chuva para ver se chove ou coisas assim. Então foi meio uma coisa assim, colocar a capivara para ver se ela falava. E um dia eu realmente encontrei essa voz da capivara. E quando eu encontrei essa voz da capivara, eu entendi que o livro que eu estava escrevendo era outra coisa. E que a capivara ia aparecer em outros momentos, ia acontecer outras coisas. Então, assim, eu me surpreendi. Quando a capivara apareceu, eu entendi que o livro que eu ia escrever era um livro completamente diferente do que eu imaginava. Eu estou aqui coçando para falar, gente. Mas é a Miriam que levantou a mão. Tá bom, Miriam, pode falar. Não era a Miss Maria? Pegando essa questão
da voz, é porque, na verdade, eu ia ser em seguida da Carola, né? No nosso combinado. Mas aí eu perdi a entrada. Mas eu já passo para Nismária. Nismaria, né? Não sei como é que é exatamente, agora não me lembro a escrita do nome, Nismária. Então, pegando essa questão da voz, Carola, que tu falaste aí, né? Que tu buscasses achar a voz, né? Da Alina Capivara, eu me lembrei que eu vi também numa entrevista tua, eu achei muito interessante, porque, assim, principalmente quando eu cheguei na avó, eu estava, parece que, em contato com a Macabeia. E ali aquela Macabeia da Clarice, ela despertou ali rápido, assim, em mim, e eu falei, epa, mas será que eu estou realmente... Por quê? Porque a gente sabe que as Macabeias estão aí, né? Elas fazem parte, elas convivem, né? Entre nós, né? Talvez a gente já tem coisas da Macabeia, né? E aí eu lembro que eu vi numa entrevista tua, não vou saber agora te dizer, e até se eu estiver falando alguma coisa que não seja, tu podes depois até falar, me corrigir, mas que tu dissesse que por muito tempo tu ficaste com talvez impregnada por aquela escrita da Clarice, que te impressionou, e que até que tu demorasse a achar a tua voz, que seria te achar mesmo na escrita. E uma coisa que eu achei interessante, porque quando nós iríamos ler no Leia Mulheres, uma autora brasileira. E aí a gente viu, puxa, mas a gente te escolheu. E aí a gente falou assim, mas ela nasceu no Chile. Não, mas ela gosta, ela é brasileira, né? E ela é brasileira, como que tu te colocava? E a gente falou, não, a gente vai ficar com ela, a gente vai seguir com o livro que nós tínhamos escolhido, porque ela é brasileira. E tu disseste uma coisa aí numa das entrevistas que eu achei muito importante, e até como professora de língua portuguesa, para te falar a verdade, eu nunca tinha pensado na força disso, que é realmente que tu diz que tu te encontras, que o lugar onde tu te encontraste foi na língua portuguesa. E que, de repente, a gente está tão envolvido por ser a nossa língua, que talvez muitas vezes a gente não dê esse valor devido às nossas escritoras, mas da necessidade da gente conhecer e se reconhecer nas obras das escritoras brasileiras. Então, ler a literatura brasileira. Então, para mim, assim, aqui para o Leia Mulheres, eu acho que ficou muito forte essa questão aí do poder da língua, e no nosso caso, da língua portuguesa, e de realmente a gente se abrir, não que nós não venhamos fazendo isso, a gente tem feito isso aqui pelo Leia Mulheres, principalmente, de ler, né, as autoras contemporâneas, mas que eu vi também em comentário teu, a busca que tu fizeste para ver essa questão da ligação, dessa ligação da maternidade, essa ligação aí de mãe e filha, e que se encontra muito pouco isso colocado, né, pelo menos como um enfoque principal, digamos assim, na nossa literatura. E que tu via que tinha essa brecha e essa necessidade, né, de escrever, né, tipo, a gente trazer as mulheres, essas mulheres comuns que estão aí e que fazem parte da nossa vida, que estão na nossa vida. Ou somos nós, ou são as nossas antepassadas aí, né, que são essas mulheres que viveram as coisas, talvez coisas bem dramáticas, e a forma delas viverem, e a forma de conhecimento, e que isso faz com que hoje eu, Miriam, tenha voz e tenha determinadas vozes ou pensamentos ou coisas que fazem parte de mim, que vêm lá, né, dessas pessoas que estão aí me constituindo, né? Então, eu achei muito importante a gente pensar em conhecer mais a nossa literatura, porque a gente
a literatura está colocada aí de vários lugares do mundo que a gente pode fazer, deve conhecer, mas que a gente se abra para conhecer e oportunizar que aqui a gente leia mais autoras. E aí, com o teu livro, a gente foi muito interessante a gente poder realmente conhecer. E aí eu achei bacana a tua divisão no livro, né? Da primeira parte com a segunda parte. Primeiro, nos oportunizar, conhecer as protagonistas aí de uma forma assim mais física ou mais por fora, né? Mas ao mesmo tempo nos possibilitar que a gente entrasse, né, conseguisse adentrar elas e tratar de questões que muitas vezes, ainda hoje no século XXI, a gente trata como tabu, que como uma das coisas que a Giane falou, como é a mulher não, né? E se ela não quer, como é que é isso? E por que ela tem que querer? E o pior é que depois que a gente já tem filhos, muitas vezes a gente é levado num pensamento de achar que todas deveriam ter, e que isso não é, né, uma questão assim, não é uma questão dada, posta para todo mundo. E aí a gente vai ver as diferenças e as formas diferentes de pensar. Então, o teu livro proporcionou isso, sabe? Para mim, de pensar de questões femininas aí, e que, sei lá, o livro encerrou, o final é aberto, como falou a Cida, porém ele está reverberando dentro de mim. Eu acho que isso é o bacana da literatura, né? E essa questão aí da literatura, né, se é mágica ou vai para essa questão aí realmente do onírico, eu sei que também tem uma questão de que talvez tu ligue também um pouco com a psicanálise. Isso realmente ou é mais assim, só... Porque eu vi em algumas abordagens aí, algumas falas, né, falando que também tem muito, que tu traz muito da tua própria terapia, do conhecimento. E respondendo a pergunta sobre a psicanálise, sim, eu venho de uma longa análise e comecei agora a fazer a formação psicanalítica, a formação lacaniana, que foi a análise que eu fiz, então eu não tenho mais nada para fazer, além de tudo, eu inventei isso. Mas tem sim, tem, porque bom, o livro começa, né, a primeira frase, o primeiro parágrafo do livro, tem uma frase que diz assim, né, que há uma diferença, não me lembro agora exatamente, mas o que eu quero dizer com isso? Que há uma diferença entre o que a gente quer e o que a gente deseja, né? E o que eu quero dizer com isso? Que é o que acontece com a Ana, mas vale para todas as personagens e para todos nós, que uma coisa assim, é o que eu quero, no sentido assim, o que seria melhor para mim, né? Então vamos pensar assim, por exemplo, sei lá, o amor, né? Então, em geral, é muito comum que as pessoas falem assim, eu queria essa tal pessoa porque ela é tão boa, é tão legal, eu adoraria me apaixonar por tal pessoa. Só que não é assim que funciona o desejo, né? Seria simples se a gente se apaixonasse por quem a gente quer se apaixonar. E, em compensação, as pessoas às vezes se apaixonam justamente por aquela pessoa que não era para se apaixonar, já sabe de antemão que não vai dar certo, já sabe que vai sofrer, mas vai mesmo assim, né? Então, é essa visão, né, que há essa diferença entre o que a gente quer e o que a gente deseja, e o que a gente quer é uma coisa muito racional e consciente, a gente sabe o que é melhor, o que seria melhor, mas o desejo é tipo uma mula sem cabeça, né, que vai ali, tipo, estrada abaixo, e você não controla, você não sabe muito bem para onde vai. Então, é um pouco isso também, essa ideia que permeia o livro. Isso é um ponto. O outro ponto é, sim, que o inconsciente... O que é o inconsciente no sentido que é aquilo que a gente não sabe que a gente sabe, né? Aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente não domina na gente, que a gente às vezes se surpreende com o que a gente faz, com o que a gente diz, e que na psicanálise passa através dos sonhos, né? Do que a gente sonha, enfim. Então, a ideia de que há um mundo dentro da gente, que é esse mundo inconsciente, e que é uma espécie, assim, como se fosse um mundo desconhecido da gente mesmo. Então, para mim era importante no livro mostrar que esse mundo do inconsciente, né,
ele é tão real e tão definidor da nossa vida quanto a consciência, quanto a nossa razão, quanto aquilo que a gente sempre acha que seria o melhor para a gente, mas nem sempre a gente faz. Então, é um pouco essa ideia da fita de Moebius, né, que no fundo são os lados de um mesmo movimento, né, e eles se misturam e não importa, no fundo, as pessoas me perguntam, isso aconteceu de verdade? Não importa. Então, a cena do carnaval da Mike, que é uma cena que eu gostei muito de escrever, aconteceu? Ela sonhou? Ela alucinou? Não importa. Esse é o ponto. Às vezes a gente não sabe se a gente aconteceu, mas o que importa é a memória daquilo. O que importa é que há a marca daquele acontecimento. Se ele realmente aconteceu ou não aconteceu, eu acho que é o menos importante, digamos assim. Essa parte me toca muito, né? Antes de passar para a Nesmária, eu quero falar de um sentimento, né, que me veio logo quando eu comecei a ler sobre a avó, né? Que é mãe, que é filha, e era como se eu estivesse lendo, né, a minha história, né? Eu saí de casa com 11 anos, fui trabalhar para ser empregada doméstica nas casas, para poder trabalhar, e é um sofrimento que está tão arraigado que, de alguma forma, eu quis deixar lá no fundo do inconsciente e não trazer nunca à memória. E de fugir daquele local onde eu estava, né? Daquele local onde eu morava. E de fugir do seio ali da minha família, da minha mãe, dos meus pais. E aí é aquela frase, né, que você traz de renegar o sítio, como é que é a mesma palavra, Carola? O sítio natal. O sítio natal, né? E quando a gente vê lá na frente, né, nós estamos exatamente repetindo aquelas coisas que nós, de toda forma, queríamos renegar, ou não queríamos viver e reviver aquilo, e a gente acaba vivendo, né? A outra frase de impacto que me tocou muito é aquela que nós achamos que somos livres, mas o que nós somos é a herança, né, dos nossos pais, e aquilo é como uma prensa, uma marca, né, que não tem como a gente tirar, tem como a gente editar, né? Eu acho que através das terapias, né, Carol, através desses momentos aqui, que tem como a gente editar de alguma forma, mas arrancar, tirar, é impossível. E a outra questão, para mim, foi a maternidade. Eu casei com 25 anos e fiquei grávida com 30. E para mim estava cedo e eu não queria ser mãe. Eu não tinha necessidade, não tinha desejo de ser mãe. E eu falava isso. As pessoas falavam assim, mas toda mulher tem o desejo de ser mãe. E eu não tinha esse desejo. E quando eu descobri que estava grávida, eu acho que já estava com mais de 2 meses, engordando. E eu pensava assim, nossa, eu estou engordando tanto que até meu seio está engordando. E aí, quando eu fiquei sabendo da gravidez, em vez de eu me alegrar, né, eu chorei de desespero. E é uma coisa, assim, inexplicável, né? É claro que eu não abandonei meu filho, mas a gente se coloca no lugar dessas mães, das mães que abandonam, né? Que praticamente toda semana a gente escuta uma notícia de uma mãe que abandonou, né, um recém-nascido. Então, é um livro que faz a gente se colocar, reviver e se colocar no lugar das outras, nos nossos lugares, e reviver, e eu acho que para tratar, para rememorar, e sei lá, para fazer alguma coisa e para deixar esse ciclo rodar, né, e vir de novo. Então, hoje eu penso assim, na minha mãe, e aquela vontade de ir, né, e de fazer igual a Meike, né? Mesmo que seja delírio ou não, de poder deitar no colo da avó, sabendo ou não se ela é avó, e poder ali ser acalentada, ser entendida, e numa língua, né? Que eu achei muito interessante você colocar, e voltando aqui com relação ao título, né? Eu procurei o poema,
Ele é muito grande, eu não li ele todo, mas gostaria que você falasse um pouquinho, né, desse poema da sua Inês, da Inês, que também acaba sendo, parece, né, ser uma personagem ali da história. E eu senti isso, que ela estava ali na história também. Sim, bom, obrigada pelo seu comentário, né? Eu acho, primeiro falando da maternidade, né, a sociedade é muito cruel com a mulher, né? Com a mulher, com o corpo da mulher, quase como se o corpo dela não pertencesse a ela, né? Mas pertencesse à sociedade, né? Então, uma coisa que eu achei muito bacana quando eu fiz um evento presencial, bem no início, antes de ir para a Alemanha, porque eu lancei o Armas, logo depois eu fui para a Alemanha, mas eu fiz um evento na Biblioteca Mário de Andrade, lá em São Paulo, que foi muito lindo. E eu me lembro que depois tinha uma fila assim, né, de gente, mulheres. E aí uma delas veio e me abraçou e falou assim: obrigado pelo livro, eu me identifiquei muito, especialmente porque eu não quero ser mãe, nunca quis e me vi nesse livro, etc, etc. E aí passou um tempo e veio uma outra que me disse: eu me identifiquei muito com o livro, que eu tenho minha filha, que eu amo, e eu me identifico com essa questão da maternidade, etc, etc. Então, para mim, naquele momento, eu achei que o livro deu certo, porque eu queria falar de todas essas possibilidades, tanto por exemplo, dessa avó que quer ser mãe, né? Ela tem essa filha e ela não consegue ser mãe porque até a maternidade lhe é roubada, né, pela patroa, né, que não deixa ela amamentar, que não deixa, sabe, sempre tem essa coisa como se esse corpo pertencesse a outra pessoa que tem mais poder, tem poder sobre ela. Então, ela é a personagem que quer ser mãe, mas não consegue ser a mãe da filha. No final, o grande sofrimento dela é que a filha diz: eu não quero ser sua filha. Ela não se identifica com aquela mãe. Né? Então, é muito cruel. Então, é um personagem muito, muito dura da filha dizer: olha, eu fiz vergonha de você. Né? E, por outro lado, você tem a Ana, que é aquela que teve, e aí tem essa coisa, né? Porque não é porque você pariu, você gestou, que você vai ser mãe. Né? Você, uma mulher pode ter tido um filho e não se reconhecer como mãe desse filho, e você pode, por exemplo, adotar um filho que não foi você que colocou no mundo e ser mais seu filho que qualquer coisa. Então, na realidade, a maternidade ela não é natural como a cultura dá, né? Porque a cultura dá assim: a mulher, a natureza da mulher é ser mãe, aí a natureza da mulher ela é engravidar e amar esse filho, a natureza da mulher, o bebê nasceu e ela saber cuidar do filho. Só que a gente não é assim, nós somos animais de palavra, nós somos feitas de palavra, né? Então, e mesmo assim, né? Por exemplo, na segunda parte da Ana, eu cito quando ela é pequena e se lembra que tinha cadela, né? Porque a gente acha que na natureza, as fêmeas são naturalmente mães. Então, por exemplo, aí eu cito isso da cadela que come os filhotes. Né? Para sair um pouco aí, por isso que tem essa frase que se repete: nada é natural na natureza. Né? Que é uma frase que aparece no filme Medea, do Pasolini. Então, que é essa frase que se repete sempre: nada é natural na natureza. Quer dizer, até aquilo que a gente achava que era natural, inclusive os animais, não são mães necessariamente. Né? A gente sabe, quem tem cachorro, quem convive, sabe que isso é algo comum, não só com cachorro, gato, não sei o que, dependendo da situação, pode aceitar os filhotes, mas pode não aceitar. Né? Então, não há essa natureza que a gente imagina, mas que essa natureza, na realidade, ela é construída como uma forma de impor um certo ser mulher, né? Que não todo mundo vai se identificar com isso, né? E causa muito sofrimento. Então, eu acho que esse era um ponto. Um outro ponto que eu achava que era importante dizer, que quando eu comecei a escrever o livro, acho que tinha ainda, agora isso está mudando, mas tinha um discurso muito dentro da pós-modernidade, da modernidade, que era uma coisa que se falava muito assim: todas as histórias já foram contadas. E agora só nos resta repetir as mesmas histórias. E o interessante que a gente foi se dando conta nos últimos anos, né, é que não é verdade. As únicas histórias que foram tantas vezes contadas são as histórias de homens brancos heterossexuais. Mas que todas as outras, digamos assim, chamadas minorias, mulheres negras, indígenas, LGBT, enfim, mulheres trans, homens trans, enfim, todas essas histórias não foram contadas.
a gente está começando a contar agora, né? Então, eu acho que a importância da gente começar a contar essas histórias que não foram contadas é porque elas possibilitam que outras pessoas se reconheçam, né? Uma vez uma amiga poeta, aquela mulher negra, ela falava assim, olha, eu era adolescente e eu lia romances, mas eu nunca me reconhecia ali. Eu não me via, eu como uma mulher negra, naqueles romances, né? Então, assim, até pouco tempo atrás, os romances que falavam sobre mulheres e maternidade eram todos escritos por homens, né? E não que um homem não possa escrever, claro que pode e deve, mas é estranho quando os únicos que escrevem sobre isso são homens e as mulheres não escrevem sobre a experiência delas, né? Então, quando eu fui escrever esse livro, eu queria muito falar sobre aquilo que não tinha sido falado ainda, ou tinha sido pouco falado, ou estava sendo pouco falado, né? Então, as experiências, né, das mulheres são experiências, enfim, muito variadas, porque não existe a mulher, né? Cada mulher vivencia o ser mulher de uma forma completamente diferente, às vezes vivenciar ser mulher é não se reconhecer como mulher. Então, existem muitas possibilidades, né? Porque o que é a mulher? A mulher é o que a sociedade definiu que é a mulher, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto que para mim também era importante. E agora, respondendo a sua pergunta, que eu já esqueci, Helena, era uma pergunta real que você fez para mim, a última. Do poema do poema da Sor Juana. O poema da Sor Juana se chama Primeiro Sueño, né? O primeiro... que em espanhol, sueño significa duas coisas, significa sono e sonho. Eu tenho essa dupla interpretação. E é um poema que fala sobre uma travessia onírica. Hoje a gente diria do inconsciente, né? Então, o que são essas armas? E que por isso que eu trouxe isso como título. Que essas armas sonolentas são... A gente aprende que a única forma de pensar é a forma da lógica, é a forma da razão, dessa razão cartesiana. E por muito tempo, muitas outras possibilidades de pensamento, elas foram ridicularizadas, excluídas. Então, como outros saberes, vamos falar assim, os saberes das mulheres, saber, por exemplo, da parteira. Então, por exemplo, você tinha por muito tempo na Idade Média, quem cuidava do parto eram as mulheres. A partir do Renascimento é que os homens, através dessa ideia da ciência, o médico, ele passa a fazer o parto. E esse saber da mulher, né, ele vai sendo excluído. Eu estou dando esse exemplo, mas tem muitos, né? O saber que as mulheres tinham, por exemplo, relacionadas a ervas, que até hoje a gente tem, né? Da avó que fala, olha, que conhece remédios, ervas medicinais, fala, toma isso, toma aquilo. Esse saber você vai no médico e fala, ai, que bobagem. Uhum. Né? É claro que provavelmente você não vai curar um câncer com ervas, mas, né, em geral, há todo um saber que a gente exclui, ou então esse saber, por exemplo, da intuição, que a gente chama de intuição, mas que é um saber verdadeiro, né? E uma série de saberes considerados, coisa de mulher, coisa boba, não sei o quê, que a gente, às vezes, exclui, diminui. E eu queria, no livro, mostrar que são personagens que seguiam e se movem por esses outros saberes, que não são esses saberes da razão. E que, com essas armas, né, elas vão tentando sobreviver com esses outros saberes, com essa intuição, com a arte, enfim, uma série de outras vivências, e até através da loucura, que eu acho que a avó, no segundo momento, ela realmente enlouqueceu, né, do que a gente chama de enlouquecer, mas do que às vezes, enlouquecer é recobrar uma certa razão, né? Então, assim, são esses saberes que fazem com que as personagens sobrevivam uma vida tão dura, né? Porque todas elas têm vidas difíceis. A Mike menos, né? A Mike é a que tem, digamos, a vida menos dura, e é por isso que tem a mais chance, e por isso que a Mike a que consegue fazer uma certa travessia e quebrar essa maldição da família, né? Porque a gente está falando dessas coisas que se repetem nas famílias, e ela por ter mais ferramentas, aquela que consegue, e ela também é que não tem filhos, né? Ela é a que consegue, de alguma forma, fazer uma travessia para escrever uma outra narrativa, porque, no fundo, a gente não precisa
ficar repetindo. Claro que a gente vai repetir coisas boas, mas a gente não precisa ficar repetindo as maldições, né? Por exemplo, uma vez eu tive uma aluna que falou para mim: na minha família, todas as mulheres são infelizes no amor. A minha bisavó foi infeliz no amor, a minha avó foi infeliz no amor, a minha mãe. E eu falei: calma, Ju, né? Porque é claro que você pode repetir, mas existem... E não acho que a psicanálise seja o único caminho. A literatura pode ser um caminho, a arte pode ser um caminho. Cada uma vai encontrar o seu caminho. Às vezes é, sei lá, natação, é yoga, enfim. Não existe um único caminho, né? Mas eu acho que é sempre um caminho que passa por um despertar, por compreender que narrativas são essas que eu estou repetindo de forma inconsciente. Né? Eu acho que quando a gente compreende, a gente começa a ter a possibilidade de fazer diferente. Perfeito, maravilhoso. A Miss Maria, a conexão dela caiu, então vou passar para a Kênia e depois a Tânia. E aí, se ela retornar, ela fala. Kênia, abre seu microfone. Boa noite. É um prazer falar com vocês todas, mas principalmente com a Carola hoje. Talvez a minha conexão não está boa, está caindo muito, então eu vou tentar ser rápida e falar pouco também, porque eu acho que ouvir hoje está sendo rico demais. Eu também percebi um pouco da Macabeia na hora daquele resumo, foi o único livro que me veio à mente quando a Lupe faz aquela explicação do livro para Mike. E eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, falar que eu adorei ler certas construções que você fez, Carola, que figuras que você constrói na mente da gente que são incríveis. E a Helena conseguiu pegar algumas que eu gostei. E eu vou ler um pouquinho, que é o trechinho da biblioteca, que ela dizia assim que não gostava de livros, mas a biblioteca... Deixa eu achar aqui. Esse é o segundo texto, tá? As bibliotecas eu tinha um verdadeiro amor por elas. Funcionavam como uma redoma fora da casa dos meus pais, um lugar onde era possível ficar só, sem fazer nada, e o mais importante, em silêncio, protegida dos olhares inquisidores da minha mãe, suas perguntas, seu jeito suave de fazer eu me sentir culpada, seus excessos travestidos de amor. Eu queria dizer que a biblioteca também foi para mim um santuário. Eu sempre ficava meio esgotada com o barulho do recreio, então me escondia um pouquinho nas bibliotecas de vez em quando. E eu gostava muito do silêncio e daquela... A biblioteca da minha escola tinha estantes muito altas e aquilo era grande, era tão maior que eu. E eu não era tão leitora a princípio, né? Fui me tornar leitora por justamente gostar do ambiente. E muitas outras que eu não vou conseguir achar agora, porque eu fiquei incomodada com a conexão caindo, mas muitas construções que você fez que fazem, como a Miriam disse, fazem a gente pensar, gravadas, a gente fica retomando. Eu cheguei a fotografar algumas frases com o telefone para poder trazê-las, mas vão ficar para outro dia. Outra coisa que eu queria falar é sobre a solidão. A solidão é constitutiva, né? A gente tem essa solidão, só eu vivo a minha vida, só eu sinto o que eu tenho para sentir. É muito difícil partilhar isso com o outro, né? Abrir isso para o outro. Mas, para Mike, por exemplo, quando surge a Lupe, né? Que surge amor, surge amizade, surge muita coisa, surge como amiga, a princípio, que tira a Mike desse mundo que ela não conhecia ainda, que ela não tinha uma identidade, não tinha uma imagem de si mesma ainda. Ela só sabia que tudo que existia na casa dela era diferente do que ela sentia que ela era, né? Talvez ela suspeitasse de uma origem diferente, talvez ela suspeitasse mas ela era o caos. Enquanto tudo na casa dela era certo, era organizado. Um trechinho que eu me lembro agora, os guardanapos harmonizando com as saladas, né? Para pensar no extremo de harmonização, de lar harmonizado e com tudo combinando, e ela era o caos, ela se sentia o caos.
e vem a amiga, né? A primeira amizade que ela deixou entrar, que ela deixou chegar perto, é que tirou de dentro dela essa imagem que ela tinha de si mesma, que ela não se conhecia. Né? E o amigo vem e fala, oh, mas você é assim, você é assado, você não é isso, não é aquilo, não é assim. Então, o amigo é aquele que nos olha de fora e faz com que a gente tenha esse olhar também para nós mesmos. Né? Então, esse foi muito interessante. Como a Mike é uma identidade, um ser, um eu, saiu dali naquele momento. E a linguagem, né? Todas as pessoas, os 2 primeiros contos, que eu não terminei o terceiro, eu vou terminar, porque hoje eu tive que parar e levar cachorro no veterinário, e a vida tem seus imprevistos, né? E era para ter terminado hoje também. Eu não sei, mas eu senti uma conexão entre as 3 mulheres, mas talvez um parentesco. Eu posso estar errada, mas como existe uma ausência de localização temporal, né? Eu não lembro de ter percebido em que ano acontecia cada história. Elas poderiam estar acontecendo ao mesmo tempo. São todas personagens macabeias, né? São todas plurais. Não são pessoas muito únicas no sentido de ter essa individualidade muito diferente das outras mulheres, mas também me pareceu que me deixava um rastro de herança genética, né? Eu não sei, né? Eu estou suspeitando porque eu não terminei o livro, mas eu fiquei com a impressão de que uma era filha de outra, né? Não na sequência da história. Eu posso estar enganada, desculpa, né? Falando besteira, mas ao mesmo tempo, por essa falta de uma localização de época, né? de tempo, são histórias que poderiam ter acontecido nos anos 40, 60, 70, 90, né? Hoje. O que mudou um pouco, né? Assim, a questão da mulher, do corpo da mulher sentir que tem um lugar no mundo, de se reconhecer pelos olhos do outro, pelos seus próprios olhos, ter a chance, né, de se reconhecer, de se entender como uma pessoa, né, a gente ainda não alcançou esse espaço, esse momento, vamos dizer assim. A questão da linguagem, falando do alemão, o alemão é muito difícil. Eu sei que para aprender alemão você leva muito mais tempo que qualquer outra língua. Eu acho que equivale ao grego, mas o quanto falar a língua materna ou a língua com a qual você se identifica ajuda a construir uma identidade, né? Ajuda a construir esse eu. E quando você tem essa ausência da comunicação, né, distância da língua, ou estar vivendo num país em que você não conhece, não consegue conversar com pessoas que falam a sua língua, você se anula. Né? É como se você escondesse o seu eu mais um pouquinho. No caso, cada vez mais, quando você encontra essa distância da língua, você encontra essa distância de você com o outro. Né? E eu achei a conexão entre a Lupe e a Mike, talvez porque a Mike tinha essa ancestralidade no português. Foi a impressão que eu tive. Né? Mas, assim, eu tenho um livro para terminar ainda, e muita coisa ainda para pensar. E obrigada. Obrigada pela chance de poder ouvir vocês. Obrigada a você, Kenny. Você falou uma coisa assim, que eu acho que para mim é muito importante, na realidade 2, e uma que a partir da sua fala eu pensei agora, que bom que não, a única, porque são personagens muito solitárias, né? A única que realmente se apaixona é a Mike. E a relação dela com a Lupe não é uma relação de amizade, é uma relação de amor. E a ideia de que isso que você fala, quer dizer, que esse amor serve para ela como algo onde ela se enxerga. E o amor tem uma coisa muito transformadora, né? O amor que transforma a gente.
né? Assim, o amor é uma coisa que quando ele acontece, a sensação é de uma metamorfose, né? A gente não sabe muito bem no que eles vão se tornar a partir daquela relação. Tanto que uma vez eu vi uma frase que eu achei tão bonita que dizia alguma coisa assim como se o amor dá certo quando você gosta da pessoa que você se tornou junto à outra, né? Pessoa que você se transformou a partir daquele encontro, né? Então, de certa forma, a Maika também, ela é a única que ama e é amada, né? Tem um retorno ali, né? E que permite também que ela vá em busca disso. As outras duas são personagens, pelo menos dentro do livro, sem esse amor, não conseguem, né? E tem uma outra coisa que é a questão da língua, né, que você falou agora, e eu fiquei pensando que sim, né, a Ana ela vai para a Alemanha, ela não fala alemão, e ela casa com esse cineasta que também não fala direito português. Então, assim, eles realmente, literalmente, não falam a mesma língua, né? Então, as dificuldades da comunicação de um relacionamento normal, que sempre tem, né? Por isso que quando as pessoas brigam, cada um dá uma versão e você tem a sensação que cada um viveu uma briga completamente diferente, viveu um acontecimento completamente diferente. E também, mas eles realmente não falam a mesma língua, porque ela não fala alemão e ele também não fala muito bem português. Então, é uma coisa meio truncada, em que não há um encontro real entre eles. Né? Eles falam línguas diferentes, eles não se compreendem realmente, eles não são capazes, eles não se enxergam um ao outro, né? A Ana ela vai pela ilusão, nem conhece ele direito e vai por essa ilusão de que vai ser famosa, etc, etc, e depois, né, meio que cai do cavalo, e ele também não enxerga a Ana, né? Ele também não vê as necessidades dela, não escuta as necessidades dela. Então, é como uma relação em que um projeta desejos no outro, mas não enxerga realmente o outro, né? E o amor, a relação, ela acontece quando a gente é capaz de escutar o outro, né? E permitir que essa fala do outro nos transforme. Então, eles são um casal que não tem como se comunicar, né? Então, obrigada assim, pelos seus comentários, porque me fez fazer essas conexões que eu ainda não tinha estruturado antes. Alguém está perguntando se eu sou parente do Cervantes e se eu li a Elvira. Eu brinco no livro, né? Que quando o Marx ele diz que ele está escrevendo um livro com pseudônimo feminino e cervantino, é uma alusão ao meu próprio nome, por causa do Saavedra, que é o Miguel de Cervantes Saavedra. Mas não, eu não sou parente de Cervantes, mas quem sabe em algum momento, eu acho que não. E a Elvira, não sei porque me perguntaram, mas eu amo a literatura da Elvira Vinha, eu acho que ela é uma das grandes autoras brasileiras. Sempre fui, antes mesmo de começar a publicar, eu fui muito fã dela. Eu me lembro que quando eu escrevi o Toda Terça, na época em que, enfim, poucas mulheres escreviam, né? Ela me escreveu, inclusive escreveu sobre o meu livro no blog que ela tinha, estava em 2007, né? Então ela foi muito generosa comigo, acho ela assim, uma das grandes autoras que a gente não teve tempo e não deu a importância que ela realmente tem. Ela é uma das grandes autoras da literatura brasileira. Eu escrevi, inclusive, um ensaio sobre um livro dela chamado Nada a Dizer, está na revista Pessoa. Acho que se vocês procurarem lá, vocês... Então, escrevi sobre o livro dela, então gosto muito. Bacana. Vamos agora ouvir a Tânia. A Miss Maria não conseguiu retornar. Olá, boa noite. Eu só queria avisar que eu quebrei o dente da frente, aí vai estar um pouco diferente. Se vocês quiserem, eu posso botar a máscara, tá? Eu acho assim, que esse livro ele é muito interessante e eu acho assim na questão da primeira personagem, né, que fala, a Ana, eu achei assim uma construção muito interessante e aí fazendo essa junção com a Macabeia, né,
Porque eu achei assim, a Macabé, o que é que ela tem de mais assim, né? Ela é inocente. E eu vi na Ana também uma grande inocência. Desde o momento que ela conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo, e ela vai para um país que ela não fala a língua e nunca teve a vontade de falar, e eu acredito que a língua, a comunicação é a coisa que mais importa, né? Em qualquer lugar do mundo é um grande poder que a gente tem, né? Essa questão de você compreender e poder também se expressar. E na questão da Ana, assim, eu não consegui ler sem uma questão de crítica em relação à personagem. Eu achei assim que ela se sabotou o tempo todo, né? Mesmo aquele marido dela sendo uma pessoa muito ausente, muito isso, muito aquilo, mas eu acho que assim ela dá muita ênfase a uma pessoa que assim, quer dizer, eu vou para um canto que eu nunca fui, que eu não conheço a pessoa que está me levando e tal, assim, ao mesmo tempo eu faço essa crítica e eu acho assim, na minha opinião, né, quem prejudica mais ela é ela mesma. Quer dizer, ela tem uma pessoa ali que não trata ela como ela queria, mas assim, ela é levada para aquele lugar por uma questão de ambição, de ser uma pessoa famosa e tal. E aí eu questionei tudo isso, né? E assim, vendo dessa maneira, eu vejo que existe uma grande inocência nisso e que talvez não era para criticar, e sim somente ler, como você falou, né, Carola? E assim, mas eu não consigo, quer dizer, eu não consigo. Eu posso até estar tendo um super, vamos dizer assim, um super colapso de uma questão meio machista e tal, mas eu não sou machista. Mas, assim, eu analisei a questão dessa maneira. Eu analisei como se o foco, que era a Ana, é como, eu não sei, eu não sei muito assim, mas era como se ela fosse uma anti-heroína, porque ela mesma se perdia um pouco, né? E na questão da maternidade, eu concordo, eu acho que a mulher ela não nasce para ser maternal, ela nasce para ser mulher. E aí, essa questão também, acredito eu, que tem toda uma questão assim, muito interessante para se analisar, né? E muito, muito bom, assim, nessa questão de ter você ter a liberdade, né? De você ser você mesma e fazer o que você quer e o que acha que é bom para você. Eu achei o livro muito bom, né? E realmente gostaria de agradecer sua presença aqui. Estou adorando escutá-la e é muito bom. Obrigada, Tânia. Assim, você falou uma coisa que eu acho interessante da Ana, porque primeiro porque essa que você diz, né, ela se sabota. Eu acho que ela se sabota sim, mas quem não se sabota? Acho que a gente se sabota o tempo todo, de alguma maneira, e claro, ela vai... eu me lembrei outro dia, eu estava vendo, minha filha era bem pequenininha, e a gente foi assistir Frozen, e aí tinha no Frozen 1 que a irmã da Elsa casa com um cara desconhecido, e depois fala, isso que dá, casar com um príncipe desconhecido. Quando soube que estava grávida, fingi que não era comigo, como se a notícia me dividisse em duas, e eu pudesse, a meu bel prazer, transitar entre uma e outra, a que sabia e a que não sabia, como se o saber, mais do que o corpo, determinasse a gravidez. Mas numa questão de segundos, essa separação tão tênue se desfez. A mulher não grávida se olhava no espelho e não se reconhecia. Havia outra, feito sombra, um desdobramento de mim mesma. Havia um corpo dentro do meu corpo, algo humano. Eu olhava para a barriga ainda plana
E se fechasse os olhos? A tragédia do saber é que não é possível voltar atrás. Mesmo com todo o esforço para enterrar o que sabemos, as palavras voltam à superfície, feito náufragos desfigurados pelo sol e pela água do mar.